E aí é só na hora que tiver todas as músicas aí no ar que as Já pessoas tem vão uma entender. data para o pessoal curtir esse trabalho? Eu tô projetando um lançamento por mês, são 10 músicas, então 10 meses aí ininterruptos de trabalho, vamos ver se tudo se Uhum. concretiza da maneira que eu estou imaginando, mas para fim de janeiro. Então vou dizer que daqui para um mês, mais ou menos, o primeiro lançamento aí aparecendo, que Legal. leva um tempo, tem todo um processo aí para subir as músicas, a distribuidora digital. Hoje em dia a gente não tem mais a gravadora em cena, mas a gente tem as distribuidoras digitais, que são as empresas que vão colocar os arquivos dentro do Spotify, da Apple Music, do Deezer, enfim, enfim, enfim. Até você vai fazer um story lá no Instagram e vai anexar uma música. É uma distribuidora que vai colocar lá dentro do ambiente do Você está Instagram. entrando, a gente estava até comentando, né, antes da gente iniciar nossa transmissão aqui, o mundo mudou muito, né? Principalmente, né? Você fala, eu tinha acabado de falar de um conceito que todo mundo conhece, que é o disco. É o álbum, disco, né? Disco simples, disco duplo, e era um produto físico, que você tinha ali um número de músicas de um lado, um número de músicas do outro, né? É o famoso bolachão lá, que todo mundo. Existe até um rito, né? A gente É, brinca muito aqui no projeto dos Beatles, que é um rito para quem curte. Mas hoje a gente vive uma nova era de músicas que já estão sendo trabalhadas digitalmente, distribuídas digitalmente. Eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa história sua, que eu achei muito interessante. Né? Como que foi entrar nesse universo, entender esse universo e falar assim, olha, o caminho não é mais colocar um disco numa loja e o pessoal comprar no shopping ou no centro da cidade, eu tenho que distribuir isso de uma nova forma. Conta pra gente um pouquinho desse processo. eu tô me preparando muito, comprei curso online para poder entender direito isso, porque o papo hoje é marketing digital. O papo é tecnologia mesmo. É, e, e às vezes grande parte dos músicos não está muito inteirado disso. Então, se Ainda você estou no modelo antigo. e às vezes até estão subindo as músicas para as plataformas de streaming, mas sem fazer os devidos esforços, sem ter noção dos detalhes que fazem a coisa andar ou estacionar. Então é o detalhe do detalhe. Então, é, depois a gente fala um pouquinho mais disso, mas a mídia física, ela não morreu. De fato, quem morreu foi o CD. O CD, aquele traste inútil que assassinou o vinil durante um tempo. Sobre isso eu falo assim, vai com Deus, né? É, Porque não sinto a menor falta. Nem aqui, dele, nem do DVD. Não, é, não tem a menor falta. E nem do pendrive, é, também não gosto. o CD que de repente roubou os vinis da É, gente, esse morreu e vai continuar morto. E se Deus quiser, mesmo, né? esse não Esse volta pode mais. ir para o inferno. Mas o fato, O, o o, vinil nunca saiu de cena na Inglaterra, por exemplo. Aqui ele saiu de cena. Quando o CD mas chegou, está nós jogamos voltando. nossos vinis todos fora. Sim. Jogamos fora mesmo, vendemos a preço de banana ou É, jogamos fora, não demos importância. Mas o fato é que o vinil, ele, ele é de fato você guardar, você ter uma possibilidade de guardar uma master numa mídia física. O grande problema é que nós temos acho que duas fábricas de vinil no Brasil. É, então, custa muito caro por causa disso. Se você for fazer uma prensagem aí de uma quantidade mínima de cópias, assim, de 300 cópias, tu fica em mais ou menos. Bom, depende também de acabamento, de capa, mas passa de 20 mil. Se você fizer, divide por 300, a quanto você vai ter que vender? Quanto que dá o preço de custo? Aí é aquele problema. Tá bom, eu poderia lançar também. Bom, eu poderia ter dinheiro sobrando, vamos supor, não é meu caso. Mas eu poderia, por exemplo, lançar uma mídia física vinil. Mas aí você vai no meu show, você vai pagar R$ 200 no meu disco? Você vai comprar primeiro um disco de quem é mais famoso, enfim, a gente acaba empatando dinheiro com aquilo. Então não é uma estratégia boa num início de carreira, num início de caminhada, enfim, não é. Mas as bandas aí que estão realmente na cena, todo mundo tá fazendo vinil, porque é legal demais.
né? Então você tem ali uma mídia física em que você até conserva uma master, né? Ele tem essa capacidade de você, através dele, depois duplicar. Então isso é possível, com qualidade. Mas, em termos sonoros, o vinil, ele tem nuances, ele tem calor de grave, ele tem um tamanho, Eu né? tenho um amigo, espectro queria te sonoro. fazer essa pergunta técnica, não sei se, né, eu não sou um especialista, né, engenheiro, mas não de áudio, mas eu tinha um amigo que também era engenheiro e ele me falava uma coisa que eu nunca mais esqueci, que o vinil, a formação da onda que você escuta, ela se dá através de um meio mecânico. É o contato da agulha com o sulco do vinil que gera uma onda mecânica que entra, né, pelo seu sistema auditivo. E que isso é muito mais fiel à música, ele reproduz com muito mais qualidade do que o mais avançado dos métodos digitais. É claro que isso foi há muitos anos atrás, eu não sei como é que está hoje. Ele já é falecido, já uma pessoa muito querida. E eu sempre fiquei com isso na cabeça, que a qualidade da música do vinil, a percepção era melhor. Bom, em termos técnicos mesmo, eu não vou saber dizer, mas de fato o som é físico. O som é físico. E essa coisa maravilhosa que nós temos, ele viaja em termos físicos mesmo. É capaz Ondas, de né? nos impactar, Isso. né? Agora, em termos até práticos, assim, o problema é que para você ter uma boa experiência, você tem que ouvir um bom vinil em um bom equipamento de vinil, Perfeito. em uma boa picape ali, E né? também é difícil. Assim como o disco hoje, o equipamento também é difícil, Cara, né? E aí, muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de escutar numa boa picape e entender o som dessa maneira. Mas realmente o som tem uma espécie de profundidade a mais. Ele tem uma espécie de calor nos graves. Os graves são mais profundos. É como se você conseguisse adentrar um pouco mais dentro do som. É... então isso é interessante. A experiência, acho que ela é maior. E tem um outro lado do vinil que eu sou particularmente fã, né? Apesar de, confesso, não ter escutado tantos vinis assim na minha vida, eu tinha quando era criança, né? Adolescente, a gente escutava, era o que tinha, né? Inclusive, depois veio fita cassete, mas a base era o vinil. Mas para quem é apaixonado com vinil, o ritual. Que é você ir lá na estante, selecionar aquele disco, pegar, tirar com todo o cuidado, Eu o manuseio. plástico, manuseio, limpar o seu vinil. Você está realmente pegando, cuidar da sua manuseando uma picape. obra de arte. Exatamente. E os trabalhos visuais Exatamente. eram feitos com excelência E para uma chamar outra coisa essa interessante é que um vinil, o álbum, né, o disco de uma certa forma, ele te conta uma história em capítulos. Então vem um depois do outro. A gente vê isso muito aqui nesse projeto dos Beatles. O quanto que é importante você ter aquela coisa da história sendo contada no álbum. Né? E um pouquinho se perdeu com a música no formato virtual. Né? porque não quer dizer a gente que não possa ter, mas... É difícil a gente parar para ouvir um álbum no Spotify. E definir uma playlist que seja representativa de acordo com o disco era, né? Então, o que que acontece? A gente vai escutar músicas individuais. Eu mesmo eu devo ter umas 85 playlists no meu Spotify, e playlists assim, que duram 13 horas, mas tudo feito à mão, assim mesmo. Eu mesmo, às vezes, me pego assim, nossa, esse som, adoro esse som, quem que é mesmo? Nem sei mais o nome, assim. Porque, sabe, assim você não cria realmente uma relação tão Intimidade, estreita né? e íntima como a gente tinha com Sim. os álbuns mesmo. Mas tem outras coisas legais também, né? Eu não rechaço a ideia da tecnologia, a ideia da Nem inovação. tem como, né? Se a gente não fizer dá isso, pra a gente não gente escuta frear. mais música, né? Mas realmente aquilo tinha uma coisa muito legal. Então eu tô inclusive, eu não posso dar nenhum spoiler sobre isso. Até pra guardar pra gente aqui, e voltar e... Mas eu pensei muito sobre isso. Sobre o que fazer nesse caso. Então eu estou preparando uma surpresa. De fato, e é também por isso que eu desmembrei o que seria um disco de 10 músicas em singles. Primeiro porque
as plataformas e o algoritmo, ele te exige um pouco uma constância, né? Você não pode... você lança um disco, aí daqui a 2 anos você lança outro. Isso é um tiro no Você pé. precisa estar presente o tempo inteiro. Porque o algoritmo ele é feito para ver você movimentando ali dentro. Se você não movimenta, ele te joga para trás, para o fim da fila. Então, tem toda uma série de procedimentos, de estratégias ali para lançamento, para que um barulho seja feito na primeiro, assim que você sobe o arquivo ali. Então, ó, tem que rolar um barulho. E aí depois você tem que ter uma certa constância, lançar um novo material. Então é nesse sentido que eu escolhi por essa maneira de lançar em fragmentos e tratar as músicas a princípio como entidades né, assim, soltas, individuais. E só ao final das 10 músicas lançadas, lá virar uma chavinha lá no Spotify, ok, isso agora é um álbum. Mas eu encontrei uma maneira para tratar isso individualmente e até de uma maneira física também. Eu acho que vai ser legal. Legal, Vamos ver vamos guardar a se surpresa aí. se